Bom, acho que em uns 10 segundos a gente começa, tá? A transmissão aqui, eu aviso a você, Ricardo, e Só uma aí já informação passa a aí, palavra para o Fernando Paulino. Só para avisar o pessoal aí, o Ivan e o Agostinho, que quem não inscreveu não estará nesse dia. Começou, viu, Robson? Você está ao vivo. Isso, beleza. Então, a gente vai estar transmitindo para todo mundo, para quem não está no chat aqui, lá no YouTube. Começou, viu, Robson? Você está ao vivo. Isso, beleza. Então, a gente vai estar... Está dando uma microfonia, então? Não, é o meu aqui, eu abaixei. Seu? Eu estou no YouTube e estou aqui Tá bom. na reunião também. Falou com o Eduardo, Júlio? Não, o YouTube eu vou só deixar aqui do lado para acompanhar, mas eu vou estar aqui. Não, digo que você chamou o Eduardo. Chamei. Pessoal, desculpa, vou manter o áudio de todo mundo desligado, e aí o Robson faz agora, sim, ao vivo, a abertura formal do evento, nosso embaixador Santos em Brasília, agradecendo mais uma vez, né, Ricardo Agostinho e Ivan Ludovic Cunha pela presença. Por favor, Robson. Bom, boa noite a todos, Ricardo, Ivan, muito obrigado pela resposta, pela pronta resposta à Embaixada de Brasília. É uma praxe nossa, sempre nas eleições do Santos, a gente fazer convite. Nos últimos anos, houve uma prática da gente mandar um formulário, e aí o candidato responder, mas eu acho que esse movimento aqui de interação, sócios do DF e em torno poderem conhecer as propostas de todo mundo, deixar claro para a Embaixada como um todo, para quem está nos ouvindo, a gente preza muito, e aqui eu vou passar a palavra para o Júlio daqui um pouquinho, ele sabe desse nosso apelo à democracia. O Santos é para quem não sabe, é um dos poucos times que tem uma votação direta para presidente. A maioria dos outros elege através do conselho, e então nada mais justo do que a gente exercer a democracia. Por isso a gente fez questão de ouvir, e faremos questão de ouvir todos os pré-candidatos. Agora, oficialmente, Ricardo e Ivan, vocês já são candidatos, já registraram a chapa de vocês, então, obrigado pelo tempo de vocês. Júlio, está contigo as palavras. Bom, antes de mais nada, agradecer a deferência. Peço desculpa pelo atraso, porque o Santos é complicado. O Santos é complicado, a gente precisa mudar isso, né? É tudo muito burocrático. O rito da inscrição da chapa passou por coisas que não estavam no edital. Por exemplo, precisava do currículo dos candidatos. O nosso representante de chapa tinha que ter endereço fixo em Santos. Entendeu? Eu acho que o Santos é do mundo, desculpa. Eu estou em São Paulo, vocês estão em Brasília, tem sócio que está em Luxemburgo que vai votar com a gente. E aí, assim, então, o representante da chapa, que é o cara que fez todo o trabalho, a sorte é que ele tem um apartamento em Santos. Teve que alterar, inclusive, alterar o cadastro no clube, para poder, lá na hora, para ele poder ser o representante. Tá? Isso para vocês entenderem como a coisa funciona. Já virou meme a cadeira onde eu assinei a participação, né? Porque a cadeira estava toda rasgada, toda riscada, toda estragada. Que é isso que o clube tem hoje, né? Tá todo bagunçado. Então, literalmente, assim, a gente tem muita coisa para mexer e para trabalhar nesses próximos 3 anos. E isso nos levou, já é uma luta que a gente tem há muito tempo, né? Isso nos levou a trabalhar desde abril desse ano, em prol de uma candidatura em que a gente resgate o futebol do clube, sem abrir mão, obviamente, do respeito às finanças e, literalmente, ao progresso que o clube precisa. Então, a gente já fala de algumas coisas, como mudança estatutária, que são extremamente necessárias, né? Porque o clube tem um arremedo de estatuto que foi feito aí nessa gestão, tirou-se grandes vantagens. A gente fala de algumas coisas que não deram certo, infelizmente, com o comitê de gestão, que era algo que eu colocava minhas fichas nele em 2011, quando eu votei a favor dele, e literalmente ele não funciona na prática. Então, gente, plano de sócio, vocês estão mais longe, têm mais dificuldade de ir a jogos, você sabe muito bem, vocês ajudam o clube por amor. Praticamente só isso. Você não tem mais nenhuma vantagem além dessa. Quem está perto, mesmo assim, não consegue poder acessar, não consegue entrar no jogo, porque o plano é mal feito. Então, a gente tem muita coisa para pegar, para mudar
nesses próximos 3 anos. E precisa realmente da ajuda de todos vocês, né? Para fazer acontecer. E nada mais natural do que a gente poder debater o clube, entender o porquê o clube chegou nesse fundo de poço, ou seja, deixou o futebol de lado, que é o nosso core business, e agora sim a gente vai ter que buscar voltar a fazer tudo aquilo que a gente já estava fazendo com dificuldades, é verdade, mas tínhamos time de futebol, a gente tinha um clube, mesmo com dificuldades financeiras, a gente conseguia trabalhar, agora a gente não tem nada. A gente vai ter que remontar um time, baixar uma folha salarial enorme, e temos um desafio muito grande. Esse desafio é de fazer o clube ter novas associações, fazer as embaixadas voltarem a ter respeito e valor dentro do clube, porque são o grande agente fomentador de sócios, tá? E todo esse trabalho vai derivar do que a gente vai fazer nesses próximos 3 anos com a ajuda de todo mundo. Então, a gente veio aqui literalmente para entender quais as demandas, o que vocês pensam e saber o que vocês querem ouvir da nossa chapa, do nosso trabalho, do nosso projeto, que está lá no nosso site, quem não pôde acessar ainda. Eu acho muito importante conhecer, porque a gente está falando de um projeto bem robusto, um projeto de capitalizar o clube e literalmente botar o futebol no seu lugar devido para a gente poder voltar a ter receita. Porque não dá para trabalhar sem receita, como ficou provado esses 3 anos. Ricardo, acho que para essa parte inicial, talvez fosse interessante você se apresentar e falar da sua relação com o clube e também, acho que falar de como o Ivan também se relacionou com o Santos ao longo do tempo, pode ser? Claro, o Ivan é um procurador da República, né? Inclusive é vice-presidente da Associação dos Procuradores do Brasil, é de Santos, uma família tradicional de juristas de Santos, tem residência lá também, apesar de estar morando em BH agora por causa da associação, é um santista antigo, jogou basquete no clube, etc. A minha ligação com o clube demanda do começo dos anos 70, tenho 54 anos, desde os 6 frequento a Vila e o Pacaembu, numa época que não existia problema algum em estar num ou no outro, né? Não existia Santos de lá e Santos de cá, todo mundo era Santos. E comecei a me envolver mais com a política justamente na época do Laor. Até então, no Marcelo havia uma liderança arcaica que não fazia o Santos andar, e quando apareceu a figura física do Laor, eu achei que vinha de encontro àquilo que a gente queria, e a gente começou a apoiar, a tentar ajudar. As coisas não deram muito certo quando ele saiu, ficou o Odílio, e a gente acabou ficando um momento afastado, até que apareceu um grande vácuo. Brasília é a primeira embaixada, e São Paulo, que tem a maior torcida do Santos a maior torcida do Santos no Brasil, efetivamente, né? Não tinha uma embaixada por problemas políticos do clube. Eu comprei uma briga com presidentes que não tinham a mínima afinidade, mostrei por A mais B que o clube precisava da embaixada, conseguimos fazer acontecer, fizemos uma gestão muito boa, com grande equipe, obviamente que ninguém faz nada sozinho, muito menos eu, fizemos acontecer de tal forma que a gente conseguiu uma agenda muito positiva em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e nos credenciou a participar da última eleição. Tínhamos um trabalho consistente, mas o Rueda teve essa questão do transfer ban, aquela coisa da Leila, etc., né, que seria o cara que ia colocar o dinheiro, que ia mudar o rumo, e infelizmente as coisas não aconteceram assim. Acabamos ficando em segundo lugar no online, em prol do trabalho que a gente desenvolveu nesses últimos 4 anos, e continuamos tentando ajudar o clube, tentei ajudar o Rueda no primeiro ano da gestão, não fomos ouvidos em absoluto, né? E voltamos à carga desde abril, trazendo pessoas de mercado, como o Pedro Henrique, CEO do Bahia, o Marcelo Campos Pinto, 20 anos de diretoria da Globo, e tantas outras pessoas que estão nesse projeto com a gente, né? Para voltar a colocar o clube no seu devido lugar. Fizemos o lançamento em primeiro, fizemos o lançamento em agosto. Depois disso, literalmente, fizemos a segunda parte, que foi, agora, hoje, registrar a chapa com o número 1, que eu acho que é importante mostrar essa organização, e agora sim, fazer esse trabalho, poder fazer essa campanha e mostrar ao associado o que a gente quer fazer com a ajuda de todos. Tá? Esse é o nosso trabalho, meu e do Ivan. Ricardo, obrigado aí pelas considerações iniciais. Não sei se o Ivan está em condições de também falar agora, senão daqui a pouco, quando estabilizar a conexão dele, ele também faz uso da palavra, pode ser? Acho que era importante, Robson, acho que feitas essas considerações iniciais, você e o Júlio recuperarem, né, algumas das agendas relacionadas às embaixadas, pode ser? Porque o Agostinho já fez menção, até pela trajetória dele, e a importância dessas instituições, dessas instâncias. Por favor, Robson.
Vamos lá. A agenda com embaixada, ela é a mesma desde quando a entidade embaixada foi prevista no novo estatuto. Embaixadas, elas são autossustentáveis, então é bom que se diga que o clube não ajuda em nada, para não ser quando tem algum evento ou não, com alguma remessa de algum brinde ou não, e a partir daí é por conta de cada embaixada. Só que lá no estatuto, o clube diz, que declara formalmente, que é papel das embaixadas fomentar a base de sócio do Santos. Sim. E aí a gente começa a ter um problema. Como é que a gente vai custear, fomentar, crescer essa base de sócio, sem que nenhuma embaixada tenha qualquer ajuda? Quando você fala de... então, ponto 1, fomento a ampliação de base de sócio. Item 2, você bem disse, você foi muito feliz, Agostinho, no começo, quando você disse que a única vantagem do sócio à distância é poder votar. E poder votar a partir da última eleição, porque anteriormente nem isso podia. Tá? Então, a gente que está longe, tá? E somos todos, o que a gente tem de fato, coisa de abnegado. Então, só que tem várias embaixadas, a nossa também, a gente organiza a caravana. Aqui tem um ponto de dor. Como é que pessoas, e eu vou dar um exemplo de uma embaixada que é bem mais longe que a nossa, por exemplo, a embaixada de Dourados, tá? Que fica mais longe do que Brasília. Poxa, os caras andam 1.100 quilômetros, e aconteceu isso no último jogo, para não ter acesso a ingresso. E nós não estamos pedindo ingresso de graça. Nós estamos pedindo prioridade para uma carga de ingresso para a gente comprar. Então, item 2, tá? Item 3, se o Santos trabalhar bem, e aí eu vou deixar você falar em seguida, eu vou parar no 3, tá? Lá em 2013, eu montei um estudo, quando eu peguei de exemplo o Grêmio e o Inter. Tá? Só com o programa de sócio, o Grêmio e o Inter custeia a folha de pagamento da parte administrativa inteira do clube. Inteira. E ainda ajuda um pedaço da parte profissional. Que bom que o nosso estatuto foi reformado, que reduziu de 100 para 30 o número para você abrir embaixada. Inter e Grêmio são 15 para abrir um consulado. Ou a gente tem uma embaixada em cada bairro, ou o nosso programa de sócio não vai crescer. E a gente vai ficar nessa coisa pequena e sempre em época de eleição ficar discutindo se deve botar a voto à distância ou não. Então, essas são minhas 3 colocações. Eu acho que são 3 pleitos que são importantes. Uhum. E aí eu gostaria de, em seguida, o Júlio também colocar, porque o Júlio sente muita dor no dia a dia. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que, assim, o Santos era para ter pelo menos umas 500 embaixadas, e você sabe disso, Robson, há muito tempo. Nenhuma dificuldade, tá? Literalmente nenhuma dificuldade. O clube não tem interesse. E a gente fica temeroso que a próxima administração, dependendo se voltar, se der uma recuada, se a gente vai ter, literalmente, esse interesse do clube em fazer novas embaixadas. A gente viu que essa administração deixou as embaixadas de lado. Isso é muito claro, muito notório. Questão de você falar em facilitar a abertura, como o Grêmio e o Inter fazem, é mais do que justo, mais do que óbvio. É uma das coisas que a gente quer mudar no estatuto, porque 15 eu ainda acho o número, dependendo da cidade, eu acho até muito. Tá? Eu acho até muito, desculpa, eu acho muito. Eu acho que a gente tem que pensar num número muito interessante. Tudo bem, você chega em Dourados e, de repente, em Dourados você consegue fazer 100 associados lá, em Mossoró, mais de 100. Mas não é a realidade. E o clube, ele começa de dentro para fora. Então, quando você tem 2, 3, 4, você começa a ter 6, você começa a ter 12, e sucessivamente. Isso faz toda a diferença. O clube precisa desse espaço. O clube precisa desse espaço. Isso não acontece. O clube não tem interesse, a direção não tem interesse. A gente sabe que muitas pessoas que são em Santos, etc., têm a preocupação de perder a hegemonia do clube, a gente ouve isso o tempo todo, mas isso não tem nada a ver com a realidade, que o Santos é do mundo. Ninguém vai deixar de ser santista se não estiver morando em Santos. O Santos não vai deixar de ser Santos, até porque ele é Santos Futebol Clube. Então, essas coisas a gente tem que
colocando paulatinamente na cabeça das pessoas. Esse é um ponto. Questão das caravanas. As caravanas, o clube tem todas as possibilidades, já fez isso no passado, o Robson deve lembrar disso, e fazia reserva. As embaixadas têm que ter prioridade, tem que ter um número, não pode ser só num jogo, tem que ser várias situações, não é? Por exemplo, não adianta ser só Santos e Corinthians, tem Santos e Vasco, tem Santos e Flamengo. Então a embaixada vai ter, existe um número predeterminado de reserva e as embaixadas vão fazendo a sua reserva. Esgotou para esse jogo? É com antecedência, não é na semana do jogo, então não tem nenhum estresse. Esgotou para esse jogo? Ótimo. Daqui um mês a gente parte, ou você programa para daqui 15 dias outro jogo manda em casa. Olha, não é contra o Corinthians, mas é contra o Vasco. É um jogo importante da mesma forma. Então você vai colocando isso. O clube reserva, a embaixada ela pode tanto já fazer o pagamento como fazia no passado, e já só chegar lá na hora pegar o ingresso, tá certo? Ou pode fazer a reserva e acertar na hora. Eu acho mais prático já pagar antes, que fica tudo bonitinho, não dá margem para conversa, né? Até porque se tem uma excursão marcada, vai dar tudo certo. Não é complicado. O clube já fazia isso, deixou de fazer. Entendeu? Então, essas coisas que não podem acontecer. Você tem vantagens, que não há nem vantagem, na verdade. Você tem um mínimo de compensação para quem está ajudando o clube e está longe. E simplesmente as pessoas deixaram para lá. É inadmissível, é incompreensível. Então, esse retorno, hoje, ainda mais hoje, com tecnologia, porque antigamente você ligava lá por Horácio, você lembra, né? Você ligava por Horácio, pedia. Não precisa. Você entra, você faz a embaixada, ou o embaixador, ou o secretário, fazem a reserva, entram, já deixam estipulado o valor, já faz o pagamento, e chegou no dia, só vai lá na hora que chegou o ônibus, tem o receptivo, pega os ingressos, etc., assiste o jogo sossegado e fim de papo. Não tem muita dificuldade. São coisas que a gente precisa. Então, a gente precisa aumentar o número das embaixadas facilitando, tá? A gente precisa ter, literalmente, essa compensação, porque quantas excursões Brasília fará por ano? 2, 3? Não serão 20, 30. Então, não tem como deixar de atender. Da mesma forma que a gente precisa premiar as embaixadas, dar cotas razoáveis e plausíveis, para que as embaixadas possam aumentar o quadro societário, consequentemente, ter direito a brindes para dar aos associados, a facilidades nos ingressos, nas cortesias, até porque os ingressos normalmente são cortesias quando tem jogos com adversários, né? E, consequentemente, você poder fazer eventos nas embaixadas. O clube paga alguns atletas, todo mundo sabe, e mais do que isso, a gente tem um grande contingente de atletas que não se prepararam para o futuro, que até precisam de ajuda. Então, é interessante a gente ter todas as embaixadas sempre com eventos, com presença física de atletas. Não é caro, não é complicado. Isso aí você tem um patrocinador que faz isso sem nenhuma dificuldade e o clube consegue exercer. São coisas que não são difíceis. Ninguém está inventando a roda aqui, ninguém está falando de uma coisa absurda. Falta o quê? Vontade política. O clube vive de comprar e vender jogador. A verdade é essa, ele vive de comprar e vender jogador. Todo o resto, todo o entorno do clube não acontece, não é contemplado. E a gente tem que mudar isso. São coisas rápidas de mudar. Tá? São coisas que não demandam muita coisa. É só trabalhar o básico do básico. Esse tipo de coisa, você ter um grande número de embaixadas, você ter um número grande de associados que vem nessa esteira, como a gente tem um cartão de banco para acoplar junto ao cartão de sócio, são coisas que estão prontas. É só dar o start. E eu não entendo por que não foi feita nessa administração. Juro. Na outra eu até entendo, porque já desde o primeiro dia o presidente e o vice começaram a brigar. Mas nessa, estava fácil. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Por que não fez? Então, não tem desculpa para não fazer em um mês, 30, 40 dias. Essa é a realidade. Só para falar que eu estou apto agora, meu sinal voltou, viu? Ah, legal. Eu saí da serra. Tem alguma coisa Então, qualquer... que a gente estava falando aqui agora? Você estava ouvindo? Olha, eu peguei... Não sei se o Fernando me permite acrescentar, mas... Posso falar, Fernando? Você que está coordenando? Claro, por favor, Ivan. Eu peguei no meio. Sua primeira intervenção, se você puder também se apresentar e já emendar, né, o que você tem para dizer sobre isso, por favor. Tudo bem. Então, primeiro, pedir desculpa ao pessoal pelo leve atraso. Eu até comecei a reunião aqui antes, mas eu estava na Serra, estou indo de Santos para São Paulo, e deu uma... Surgiu uma mensagem aqui, bom, e deu um probleminha aqui na Serra, né, por causa do sinal. Então, meu nome é Ivano do Vice, prazer, sou candidato à vice-presidência na chapa do Ricardo Rostinha, chapa 1, chapa Resolve. Eu não sei o quanto eu tenho que me apresentar, é só o nome mesmo, ou o que eu faço na minha vida, Fernando? O que é? Não, o Ricardo já tinha antecipado sua relação com o clube, até você ter jogado basquete, né?
Então, acho que, bem resumidamente, Ivan, assim, é só o seu vínculo com a chapa, acho que já é suficiente. Não, tudo bem, é basicamente isso. Eu formei em Direito, sou nascido em Criado de Santos, me formei em Direito, fazer carreira pública. Eu passei em 6 concursos, 2 vezes em primeiro, graças a Deus, ser procurador do Estado, sou procurador do Estado. Fiz uma carreira na vida associativa, né? Fui presidente da Associação dos Procuradores do Estado. Hoje eu sou vice da Nacional, do Estado de Minas Gerais, né? E eu sou vice da Nacional, segundo mandato, então tem bastante trânsito político, né? Vocês são de Brasília. Todo mundo que é de Brasília sabe, é um pouco político, né? Convive o dia inteiro na política. Eu vou ao Brasília uma vez por mês desde 2014, tenho Congresso Nacional, tudo mais, tenho bastante experiência nessa área de atuação política, com autoridades, tudo mais. Tive meu escritório de advocacia, vendi bem, graças a Deus. Tenho minha carreira acadêmica, eu sou doutor em Direito, fiz doutorado. E o Ricardo me fez esse convite, é uma honra para mim ser candidato a vice-presidente do Santos. As maiores felicidades da minha vida ser candidato. Fui atleta de base, né? Joguei de base até adulto, basquete. Apesar de ter só em 78, mas joguei bastante. Então, essa é a minha apresentação muito breve. Eu acho que vocês estavam falando quanto a plano de sócio, não era isso? Quando eu entrei? E o cartão de sócio. Bom, eu até convido o pessoal a entrar no nosso site, ricardopresidente.com.br. Nós temos lá nosso plano quanto ao Sócio Rei. O Sócio Rei ele tem um problema primordial. Primeiro, é a quantidade de categorias. Todos os clubes têm muito mais categorias que nós, né? O Santos tem 3 categorias, né? Vocês sabem, tem o Silver, tem o Gold, tem o Black. O Palmeiras, por exemplo, tem 8, 9 categorias. É muito importante. Todos os clubes têm muito mais categorias. E por que isso é importante? Porque você oferece uma gama de produtos maiores. A gente fala, R$27 é pouco. Para algumas pessoas é muito, né? Agora, então você pode ter planos mais populares, de R$10, por exemplo. Por outro lado, R$147 do Black é pouco para algumas pessoas. Tem gente que pode dar R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, por exemplo, se vocês entrarem no Avante do Palmeiras, lá, só por curiosidade, vocês vão ver a variedade de planos. Esse é um passo primordial do Sócio Rei. Primeiro, aumentar a gama de produtos de categoria de sócio. Segundo fator muito importante é você dar aquela... Vou usar uma palavra que não é correta, mas para ficar mais compreensível, a multidisciplinariedade ao Sócio Rei. A nossa ideia, a gente já tem um acerto, eu posso falar que a empresa, com o C6 Bank, assim que a gente entrar, a gente pode botar isso em prática. E é o que já acontece com o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem o Palmeiras Pay. Eu não sei se vocês conhecem, vocês podem pesquisar. O Palmeiras, por exemplo, ele tem 375 mil correntistas vinculados ao Palmeiras. Isso gera uma renda gigante. Quer dizer, são 375 mil sócios, correntistas, que podem ser sócios ou não, boa parte são sócios. E o cartão, ele acaba virando um cartão de banco também. E isso te abre uma série de possibilidades. Por exemplo, hoje, você só consegue pagar o Sócio Rei por cartão de crédito, que é um absurdo. Tem um pessoal mais das antigas que paga boleto, mas é arcaico. Muita gente hoje, no Palmeiras, por exemplo, você pode pagar por Pix. Ivan, por que você está falando tanto do Palmeiras? Eu posso dar outros exemplos. Aqui eu estou tentando ser o mais objetivo possível que eu peguei aqui no meio. Eu falo. Então, se você entrar no ricardopresidente.com.br, vê lá a nossa parte de Sócio Rei, está tudo explicado, tem um vídeo explicando. A gente pesquisou outros cases de sucesso de outros clubes e que a gente busca implementar no Santos. Isso é algo que a gente pode fazer tranquilamente, como disse o Ricardo, no primeiro semestre, quanto antes. Isso a gente vai implementar quando a gente entrar no clube. E é isso, perdão me alongar. Obrigado. Obrigado, Ivan. Júlio, você pediu a palavra, por favor. Seu microfone, viu, Júlio? Seu microfone está desligado, Júlio. Perdão. Eu já aproveito para pedir para o Ivan e o Ricardo lerem as perguntas que a gente está colocando no chat e depois a gente lê em voz alta aqui e responde. Vai lá, Júlio, por favor. Liberou? Bom, eu estou vendo aqui, está chovendo perguntas aqui para o candidato Agostinho. A gente tem que abreviar para poder alcançar mais internautas aqui.
Sobre a embaixada, rapidão, Agostinho, muito mais para ficar registrado aqui o seu posicionamento, as embaixadas como um todo têm a impressão que é a mesma coisa. Então, vou dizer de Brasília, no último jogo contra o Flamengo, isso aconteceu em todas as ocasiões, tá? Todos os sócios, os santistas, ficam procurando a embaixada para dizer, eu quero ir lá no aeroporto, dar um apoio para o time, quero ir no hotel para poder dar um apoio. O próprio pessoal que organizou o Corredor de Fogo ficou me ligando, desesperado, para saber onde seria o hotel, que horas que eles iam chegar. O mascotinho, foi uma correria só. Então, isso não é só nessa gestão, não, tá? Isso desde quando o Agostinho convivia com a gente na embaixada, é assim. A gente precisa ficar correndo atrás de um, de outro, para ter essa informação que é vital para a gente fazer o torcedor se engajar, o torcedor fazer uma festa bonita, dar apoio para o time. Então, qual é o seu pensamento de colocar uma pessoa profissional, não é para Brasília, não, tá? Qualquer embaixada, Mato Grosso, Curitiba, São Paulo, Brasília. O dia que tiver um jogo, tem um profissional que ele imediatamente que tiver os dados, as informações, repassa para a embaixada fazer o trabalho de divulgação, chamar o sócio para poder dar apoio para o time no hotel, no aeroporto, horário que vai chegar o voo que é, que hotel que está hospedado, porque do jeito que está não funciona, não é profissional, é uma situação totalmente amadora. E, repetindo, não é nessa gestão. Todas as gestões anteriores eram assim. O que você tem a dizer sobre isso? Mais para ficar registrado. Agora, para sair da embaixada, eu estou vendo que tem várias pessoas aqui perguntando sobre a sua posição sobre a nova arena e jogos do Santos em São Paulo. Meu, vamos lá. Essa parte o clube teve profissionais como a Paula Madeira, teve a Mafê, tem que ter um profissional para estar ligado com as embaixadas, tem que ter o departamento, um gerente e tem que ter equipe de assessoria. Ponto. Não é difícil, não é complicado e já teve. É o que eu falo, vai desmilinguindo, né? O clube vai desmilinguindo. Igual a cadeira hoje, não tem nem uma cadeira decente para eu sentar. Então, a gente sabe que é fácil, inclusive a gente já tem conversado com pessoas que trabalharam no clube nessa área específica para colocá-las de volta para fazer esse trabalho. Então, é algo simples, barato, que é uma mão de obra barata, e profissionais que amam o clube e sabem fazer isso. E vão fazer todo esse trâmite para todas as embaixadas, principalmente em época de jogo, em semana de jogo. Ponto. Com a nova arena, é muito simples, curto e grosso. Tem um contrato, tem um MOU assinado com a W Torre. A ideia é, dia 11, sentar, dia 11, não é esperar dia 1º, não, sentar com a W Torre e entender o porquê que aquele primeiro MOU de 2018 não pode ser feito, qual é o problema, qual é o entrave, porque a gente tem que fazer, o sócio já votou, está tudo em ordem para acontecer. E se a W Torre não tem interesse em fazer, ela paga a multa e libera o Santos. Se ela tem interesse em fazer, nós vamos fazer imediatamente. E vamos começar a mandar jogos no Pacaembu, em alguns jogos eventuais no interior de São Paulo, ou no norte do Paraná, quando for possível, pela comissão técnica. Mas a questão da arena não vai poder passar do primeiro mês de administração, porque existe um contrato, e se o Santos for quebrar, tem que pagar um valor. Se a W Torre não for fazer, ela vai ter que pagar um valor. Aquele pré-contrato que foi feito em 2018, na época do Pérez, está de acordo para todo mundo, inclusive para a empresa. Informalmente, eu conversei com a empresa tem interesse. Segundo ela, quem atravancou tudo esses últimos 3 anos foi o Santos. Então, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido. Tá? É isso, Ivan. Você lembra alguma coisa que eu deixei em aberto aí? Não, só para acrescentar uma curiosidade. É que você falou MOU, muitas pessoas não sabem o que é o MOU, né? MOU é uma sigla para Memorandum of Understanding, que na verdade é nada mais que um protocolo de intenções. É um pré-contrato, digamos assim, pré-pré-pré. E a gente não tem acesso às informações, claro, mas a gente foi buscar, e pelo que a gente sabe, a cada novo MOU, aumenta um pouquinho a multa, caso você não feche com a W Torre, porque você tem que ressarcir os custos que a W Torre teve com os estudos e tudo mais. Pelo que a gente ficou sabendo, a multa hoje está em torno de 10 milhões. O que, considerando o valor total do investimento, é um valor razoável, barato, né? Enfim, caso você não feche. Agora, a gente gostaria de entender o porquê não está com o projeto original, aquele feito com a ciclovia, com
teto retrátil, há alguns problemas ali. Por exemplo, o Santos quer fazer... Primeiro, quando a gente conversou com a W Torre, a gente chegou a puxar um assunto ali por fora e, pelo que a gente ficou sabendo, as mudanças partiram do Santos, não da W Torre. Foi o que a gente ficou sabendo. A gente tem que avaliar isso com calma quando a gente entrar. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o teto retrátil é um ativo muito importante no mercado. Você fazer hoje um local que não tenha cobertura, você prejudica muito na questão do show, né? Esse é um segundo ponto. Tem o terceiro ponto das cadeiras, né, que parece que no primeiro MOU não tinha questão de capitalizar 200 milhões em cadeiras, agora tem. Isso é um terceiro ponto a ser conversado. E é basicamente isso. Então, nós somos favoráveis à nova arena, acho que todo santista é, certo? Agora, é muito importante que nós tenhamos a tentativa de retomar o projeto original. Pós-pandemia, houve um aumento dos insumos da construção civil. Quem aqui mexe com construção civil sabe que o INCC, que é o índice de inflação da construção civil, ele aumentou bastante, a gente sabe disso. Contudo, a pandemia já passou, alguns preços já voltaram ao normal do mercado. Então, a gente tem que sentar de novo com a Adaptor e conversar para atender da melhor forma os interesses do Santos Futebol Clube. É basicamente isso. Obrigado, Ivan. Obrigado, Agostinho. Temos aqui, em relação ao estádio, algumas perguntas complementares, né? Seria possível, vou ler na íntegra, seria possível diminuir o custo da obra, se caracterizar o estádio, cobertura, né, já citada pelo Ivan, a Vila já não tem metrô ou trem, aí os gênios tiram mais vaga de estacionamento. O Ricardo, nosso, né, colega aqui, participante, é uma redução de custo burra, porque depois teremos problemas. Então, essa questão se conecta também a outro comentário do Ricardo. E aí? Existe alguma possibilidade de viabilizar também transporte, saindo, por exemplo, do metrô no Jabaquara até a ponta da praia, passando pela Vila? Estádio grande requer transporte público de massa. O que vocês têm a dizer sobre essas 2 ou 3 questões? Agostinho e Ivan, por favor. É bem importante a gente lembrar o seguinte: o Santos estava fazendo esse trânsito, saindo lá da subsede e indo. De repente parou. Tudo o clube está parando. Então é mais do que natural. Com a nova arena, mais ainda a gente ter esse translado. Não tem nenhuma dificuldade. O associado paga um serviço que está no pacote, ele vai consumir ingresso, vai consumir alimentação. Então faz todo sentido. A gente não vê nenhuma dificuldade em isso acontecer. Já acontecia. Porque a gente não pode ir perdendo as coisas. Entendeu? É ir deixando para lá, como está acontecendo. Então não tem nenhuma dificuldade em já dizer, como a gente tem dito, que é um produto que vai voltar. A gente espera que assim que a arena estiver pronta, vamos mais ou menos 2 anos e meio a 3, a gente retome serviço. Esse primeiro e segundo ano, naturalmente, a gente vai jogar mais no Pacaembu. Então vai ficar mais fácil o transporte para cá, para dentro da cidade. Mas assim, a gente tem que contemplar. É um trabalho. Agora você pega e se mete aí. É uma vergonha. Os caras falaram ali. Bom, só peço que as pessoas deixem o microfone desativado, por favor. E a gente fale pela ordem. Pode ser, Gil, por favor? E aí a gente consegue com isso ouvir as respostas. Você terminou, Agostinho? Perdão. Sim. Sim, tá. Não, o Gil, né, nosso querido amigo, foi conselheiro do Santos, indo de Brasília até a Vila Belmiro participar das reuniões. Se pedir bem, quer falar? É isso aí. Até granizo, mas já só lá. Agora, Gil, só um pouquinho, que tem algumas perguntas antes aqui, Gil, rapidinho. Tem uma questão que foi colocada em relação à SAF. Tá correndo aqui. Tá, só, Gil, eu já te libero o microfone, Gil, só um pouquinho, senão a gente não consegue conversar. Edu Lopes, gostaria que o candidato Agostinho explicasse melhor sobre o modelo da SAF que pretende implantar no Santos, pois muita gente acha que a transformação em SAF, na transformação, o clube perderia todo o poder de decisão. O que vocês têm a dizer sobre isso? Por favor, Agostinho. Bom, é simples. O nosso modelo de SAF não tem nada a ver, em hipótese alguma, do Santos perder o seu poder decisório, o clube não ser dono do seu futebol. O que a gente pensa para o clube, a gente tem falado, é importante, quem puder dar uma entrada no site lá, www.ricardopresidente.com.br, e ver o modelo do Fortaleza. É um modelo que a gente pensa para o Santos hoje, onde o Fortaleza vendeu a SAF dele para o Fortaleza. Ou seja, ele vai pegar dinheiro no mercado numa situação melhor, tá? Que é importante, e, consequentemente, ele vai usar uma parte dessa SAF como garantia, vai fazer os pagamentos e vai reintegralizar os valores. Esse é um passo. Conseguiu, literalmente, espaço no mercado?
ele vai poder partir para a fase 2. Qual que é a fase 2? A gente pensa num modelo parecido com o Bayer, em que você consegue integralizar valores com empresas de grande porte, tá? E isso é importante. Agora, você não consegue fazer isso da noite para o dia porque precisa de credibilidade, coisa que o Santos deixou de lado há muito tempo. Então, a gente vai primeiro integralizar como Fortaleza faz, aproveitar para conseguir capitalizar o clube com valores, com juros e taxas mais atrativas, e aí sim, o segundo passo é a gente poder trabalhar esse modelo de SAF semelhante ao do Bayer. Em momento algum, pensar em 51% com qualquer sheik, ou qualquer empresário, ou qualquer grupo de investidor, porque a gente tem que prezar muito pelo nosso sentimento pelo Santos. Porque o que acontece? A partir do momento que a gente corre o risco de uma empresa assumir e depois mudar de ideia e não ter mais interesse no clube e deixar o clube se destabilizar, ou literalmente não fazer questão de ter um clube forte, ou quando tiver um bom jogador, ele passar para outro satélite e deixar o clube de lado, não podemos correr esse risco. Então a gente não consegue imaginar uma outra maneira de SAF que não seja baseada nesse modelo do Bayer e, por um primeiro momento, nesse modelo do Fortaleza. Obrigado, Agostinho, pela ordem. Temos o Gil, né, que tinha pedido para falar agora há pouco, Edu e Robson. O Gil, você está em condições de falar aí agora, por favor? Se não estiver... Eu posso... Fernando, só um minutinho. Desculpa. Peraí, só um pouquinho, perdão, só insistindo um pouquinho com o Gil. Então vai lá, Ivan, faz o complemento e a gente testa aí se o Gil vai falar na sequência, por favor. Não, uma coisa rápida. Quando a gente fala SAF é um tema muito complexo. E ele é um tema que é tratado de maneira simplificada na mídia, com muitas informações incorretas. Então, por exemplo, tá escrito lá, o Estatuto do Santos só permite vender 49% do Santos. Não está escrito isso. Isso é uma coisa que foram repetindo e virou verdade, não está escrito isso. Outra coisa, quando você vende a SAF, acabou, você não tem mais controle de nada. Não, isso também não é verdade. Então, virar SAF é vender o clube, também não é verdade. SAF nada mais é que uma mudança de regime jurídico. Ponto. É basicamente isso. Você sai do modelo de associação sem fins lucrativos para um modelo de uma sociedade anônima de futebol que ele é previsto em lei. Então você tem prós e contras dos dois modelos. É basicamente isso. Você pode muito bem ser a SAF e não vender, como aconteceu com Fortaleza. Ele é uma SAF dele mesmo. Na verdade, quando você faz uma SAF, você faz basicamente uma cisão do departamento de futebol. A diferencial da lei da SAF em relação por que isso não foi feito anteriormente com outras leis? É porque se você iniciasse o CNPJ antigamente lá atrás, você tinha que começar a disputar as divisões de baixo, começar do zero. E com a SAF não, a SAF ela tem uma possibilidade legal de você fazer essa cisão do departamento de futebol. Você pode fazer como aconteceu com o Red Bull Bragantino, você faz a cisão, vende tudo, acabou. E as pessoas acham que quando você faz a SAF, você vende o clube todo. E, na verdade, você nem necessariamente vende o clube. Então, eu vou dar um exemplo, o Náutico. O Náutico fez a cisão do departamento de futebol e ele não vendeu o Aflitos. O próprio Vasco, o São Januário, o patrimônio imobiliário, é do clube social ainda. E você tem uma questão interessante. Outro exemplo do Vasco. Eles fizeram a SAF. Aí você fala assim, o Pedrinho foi eleito presidente do Vasco. Por que a eleição do Pedrinho é tão importante? Porque o clube social ainda é dono do São Januário. Os royalties da marca Vasco, para usar o símbolo, são pagos ainda para o clube social. Enfim, SAF é um regime jurídico muito complexo, que ele é tratado de maneira simplificada. Pela imprensa até. Parece que é rifar o clube e vender. E não é nada disso. Ele é muito complexo. Ele abre uma gama de possibilidades e nós queremos usar essa gama de possibilidades. A única coisa que a gente faz é questão de ressaltar. Nós não vamos rifar o clube de maneira nenhuma. Nossa ideia é fazer de uma maneira em que o clube capitalize recursos para se mas que não seja rifado para alguém tirar o Santos, fechar o Santos, mudar o escudo, mudar a cor. Isso jamais. Mas enfim, Ivan. É isso. Não, perdão, obrigado, Ivan. O Gil, acho que ele não conseguiu ligar o microfone, Ricardo. Acho que a gente podia seguir, como a gente tem ainda 20 minutos, pessoal, para dar conta aí das participações, perguntas no chat. Se vocês estiverem de acordo, eu já passarei a palavra para o Robson. Pode ser, Agostinho? Se pode? Claro. Então vamos lá, Robson, por favor, no pique. Bom, rapidinho, só para complementar a questão da SAF aí para o
o candidato e para o seu vice. A hora que vocês forem discutir esse assunto, leve em consideração o assunto cooperativa. Cooperativa nada mais é do que uma SAF, tá? Ela é uma SAF. A única diferença é que os donos passam a ser os associados. Tá? Então, leve isso em consideração. É possível você trazer investidor e o clube não vai visar lucros, mas, pelo contrário. Dá uma ideia aí melhor sobre isso. Vamos lá. Robson, só tem um problema quando o modelo cooperativo, é aquilo que eu falei antes. Tem uma discussão agora no meio jurídico ela ainda vai se consolidar. Por exemplo, o Amado cadeirou a nossa chapa. Ele pode falar de SA. Muita gente fala de SA, SAF não é SA. A partir da lei da SAF, vai surgir uma discussão no meio jurídico se os clubes podem adotar outro modelo que não seja da SAF. Isso está sendo já discutido. Entendeu? Para fazer a cisão do departamento de futebol. O modelo de cooperativa é interessante. Se a gente analisar o Bayern de Munique como presidente... O Bayern... Ele é mais cooperativo do que SAF. Bayern, Real Madrid... Ele é mais cooperativo do que SAF. Bayern, Real Madrid e Barcelona. Os três são modelo cooperativista. Ele é mais cooperativo do que SAF. Agora, há essa discussão se no regime jurídico brasileiro vai ter a possibilidade de criar esse modelo. Porque a lei da SAF dá a entender que você tem que usar sempre o regime jurídico da SAF. Entendeu? Mas você pode usar o regime jurídico da SAF com ideias cooperativistas. Não há problema. A lei da SAF te dá essa margem. Fala, presidente, perdão. Estamos com problema de... Nós temos um horário de tempo aí. Vamos deixar... Desculpa. Conversar com o Robson depois sobre isso, no privado. Tem uma pergunta de chat aqui agora a respeito do Marcelo Fernandes. Qual a opinião de vocês? Vai ser mantido como técnico? Se o Galo ficará como coordenador? E eu já emendo. O que vocês estão imaginando para a categoria de base? Bom, primeira coisa, Marcelo Fernandes. Estamos aí na torcida por ele. É um profissional, pegou um abacaxi. O time não foi ele que montou, né, nem o Galo. Tem que respeitar muito. Terminado o brasileiro, Santos bem, de repente uma vaga na Sul-Americana, a gente tem que sentar com eles, entender o que eles pensam para o futuro, tá? E se realmente chegar na Sul-Americana, chegar numa situação legal, a gente pode pensar em começar o Paulista e ver eles montarem e trabalharem. Mas a gente pensa num clube com uma direção técnica mais forte, com uma diretoria de futebol mais forte, rodando esse elenco que está muito ruim, que tem jogadores que não é que os jogadores são ruins, são jogadores que não deram certo no Santos, são patrimônio do clube. A gente tem que virar esses atletas e trazer pontualmente atletas que resolvam o problema a curtíssimo prazo, porque por enquanto a gente só tem 2 campeonatos. Ele tem que entrar no Paulista para chegar pelo menos entre os 4 e tem que entrar no Brasileiro para buscar vaga na Libertadores. Não tem outra alternativa. Eu, como torcedor, não posso me permitir isso. Quanto presidente, menos ainda. Então, esse é o trabalho. Então, respeito aos 2 profissionais. Mas se a gente terminar o campeonato, a gente vai entender e analisar o detalhamento dos relatórios dele e vamos, com calma, decidir se vale a pena continuar ou se é melhor ser mais arrojado. E a base tem que ser linear. A base a gente quer uma metodologia de trabalho que começa de sub-11 e vai até o sub-23. Essa metodologia de trabalho passa necessariamente por um treinador com um padrão de jogo definido com as nossas características, que proponha jogo, que seja um trabalho de médio e longo prazo, mas que seja de ofensividade, de trabalho, literalmente de recolocar o clube no seu lugar, no seu patamar, que é um clube que sempre primou por ter grandes elencos rápidos, elencos vencedores, e mais do que isso, que jogar com futebol vistoso. O torcedor não aceita. Eventualmente ele aceita. Um campeonato igual a 2006, ele aceita. Mas não é sempre. Então, a gente não pode passar o que a gente passou com esses 10, 12 técnicos que a gente teve nessa administração, retranqueiros, etc., porque o torcedor não gosta, não foge a nossa característica. Se você der mão de obra, se você tiver um departamento de transição de base e subir os atletas na hora certa, você consegue ter bons elencos e ter elencos que joguem com a característica do clube. Então, a gente propõe ter treinadores que tenham esse tipo de trabalho e, consequentemente, todos os treinadores da base, consequentemente, vão estar desenvolvendo o mesmo trabalho do treinador profissional. Então, quando você, eventualmente, tem um cara do sub-20 que vai ter que substituir um profissional, ele pode não ter a mesma qualidade técnica ou a mesma experiência, mas ele sabe a função dele em campo porque ele está treinando isso há anos. Esse é o básico da base. É assim que o Ajax fazia nos bons tempos, Barcelona e outros clubes. Não dá para fugir disso, porque se você pega jogadores com características muito complexas, muito diversas, você acaba queimando o atleta ou subindo ele antes da hora, como a gente fez com tantos nesses últimos 3 anos aí.
Ângelo e tantos outros, que a gente queimou, vendeu mal, vendeu rápido por desespero. A gente não pode correr esse risco. É cada vez mais difícil fazer grandes atletas. Para você queimar eles antes da hora, é impraticável. Aí realmente o clube não vai conseguir subsistir. Essa é a realidade. Obrigado, Agostinho. Cristina e Edu pediram a palavra. Pelo VAR aqui, acho que foi o Edu que tinha solicitado primeiro, Cristina. Se você me perdoe, o Edu fala e aí você já fala na sequência, pode ser? A gente faz um bloco aí em função do tempo, por favor. Vamos lá. Boa noite. Oi, Fernando. Se a Cristina quiser fazer o uso da palavra antes, à disposição. Fica à vontade. Então tá. Então, pela gentileza, agradecendo você, Edu. Vai lá, Cristina, por favor. Obrigado pela presença. Obrigada, Edu. Eu só algumas perguntas que eu até tinha selecionado aqui já foram respondidas, eu não vou nem fazer. Mas é assim, isso uma sugestão, o Vinícius não, Ricardo. Assim, o reconhecimento dos meninos da base, né, sempre foi muito grande, né? A base do Santos, né, os meninos da Vila sempre foram muito bem reconhecidos. E eu gostaria de saber assim, como é que está sendo o aproveitamento desses meninos. E a outra coisa é assim, sugerir que algumas peneiras que fossem feitas nos estados e em cidades fossem feitas através da embaixada. Porque isso, assim, eu acho que dá dinamiza a embaixada, cria-se um empoderamento da embaixada junto à mídia local. Eu acho que levanta um pouco assim, o clube no município, entendeu? E a outra coisa é a questão do técnico. A gente vê ultimamente que os técnicos estão ganhando mais pelas rescisões de contrato do que pela contratação, né? E isso é muito grave, porque começa a criar uma dívida muito grande para os times. E eu gostaria de saber assim, qual seria assim, a estratégia para esse comando técnico, né, do Santos na sua gestão. A questão das peneiras passa necessariamente sim pelas embaixadas. Por ex-atletas capacitados, a gente tem alguns como o Paulo Robson, como o Helder, algumas pessoas que têm conhecimento, já tivemos outros, então passa necessariamente por eles, as embaixadas ser agente fomentador e trabalhar junto com as escolinhas do clube, tá? É um trabalho que a gente pensa nos dois, nas escolinhas e também na embaixada. É muito importante, sim, né? E até porque, a partir do momento que o atleta começa a render, o garoto vai para Santos, vai para alojamento, etc., a embaixada, a gente pensa em premiar, tá, os parceiros, tanto as escolinhas quanto a embaixada. Isso é um projeto que já vem sendo administrado, pensado. Aliás, a gente já tinha colocado isso na última campanha, tá? E a coisa não aconteceu, porque a gente não, naturalmente, mas a gente entregou para o presidente atual e ele falou que faria. Não fez, ok, mas a gente precisa muito disso. Não dá para ficar analisando o jogador por DVD, desculpa. Não é assim que funciona. A gente sabe que futebol não é uma ciência exata, mas quando você tem profissionais com história, com gabarito no futebol, você tem que dar espaço para esse cara exercer o trabalho dele. E é isso que a gente pensa em fazer a curtíssimo prazo, até porque o Santos precisa fomentar novas promessas a curto prazo. A gente está querendo reestruturar o clube na parte da sua base, desde a área psicológica, porque muito menino vai morar longe da família, etc. A gente precisa ter um trabalho, departamento médico, fisiologia, tudo que o Santos deixou de acontecer nesses 3 anos, né? Então, todo esse trabalho vai de encontro a buscar novas promessas, porque o Santos não tem dinheiro para contratar pesado. Vai contratar alguns jogadores, a gente está pensando em atleta que vai estar disponível alguns meses no mercado, mas será pontual. Não dá para fazer uma loucura. Essa é a realidade. Então, o clube precisa ter atletas novos, formar sempre. Sempre foi grande formador. O que não pode é vender rápido e vender mal. A gente tem que trabalhar, sentar com o atleta, tentar fazer um plano de carreira e tentar segurar ele o máximo possível. Esse é o trabalho para os próximos 3 anos e é o que a gente quer deixar de legado para o próximo presidente. Que ele não pegue o que a gente está pegando agora. É exatamente isso. Tá? Obrigado, Agostinho. Na fala do Edu, pessoal, vou encerrar as inscrições, porque ainda tem um bloco de perguntas para serem respondidas e a gente com isso vai cumprir o tempo. Pode ser? Por favor, Edu. Olá, boa noite, Agostinho, Ivan, a todos que estão participando.
Eu sempre ouço aqui dos colegas aqui de Brasília algumas perguntas, né? Primeiro, referente ao qual seria o plano para aquisição, aonde está no imóvel lá que está instalado o CT, que pertence à União, né? E segundo o noticiado, esse imóvel, a última avaliação, salvo engano, foi em torno de 70 milhões de reais, né? E também o destino da propriedade do Santos, que é a chácara Nicolau Moran, né? Está fora lá de Santos, né? Mas o pessoal sempre pergunta, olha, poxa, o que faz com aquilo? Aquilo foi emprestado para a prefeitura não quis mais, devolveu, então o pessoal está assim, sem saber qual é o destino disso e qual o plano para aquisição aí do imóvel do CT. Isso é legal. Gente, posso responder essa aí? O Ivan tá legal para falar disso, que a gente falou da chácara semana passada aí em Brasília. Toca essa, Ivan. Não, é o seguinte, Edu, até pela minha carreira, né, tipo, quando eu estado, eu estou bem habituado com isso aí. Ó, no meu trabalho no dia a dia. O CT é uma concessão pública. O que é uma concessão pública? É tipo um empréstimo, digamos assim. É uma concessão de 30 anos. É importante comprar o CT? Lógico que é importante. Todo crescimento patrimonial é importante. Contudo, eu discordo da sangria desatada para comprar. Por que eu estou falando isso? Quando você tem uma concessão, aquele imóvel, teoricamente, ele não é seu. Sim. Contudo, todas as benfeitorias que você fez naquele imóvel, se você perder aquele imóvel, elas têm que ser indenizadas. Então a União não vai tomar fácil aquele CT de volta. A verdade é essa. Por quê? Porque ele tem que indenizar tudo que está lá. É o gramado, desde o gramado até o hotel que tem. Tem um hotel no CT Repelé, tem uma academia, tem uma clínica de fisioterapia, o CEPRAF, enfim. É tão difícil retomar esse tipo de concessão que eu vou dar 2 exemplos aqui. Os CTs do Palmeiras e do São Paulo são concessões públicas, certo? Vizinhos do outro, Rio de Muro, na Barra Funda, e eles têm as benfeitorias. É importante? É importante, porque amanhã pode vir alguém e falar assim, tá, tudo bem, eu indenizo a benfeitoria e perde o CT. Só que não acho que é sangria desatada, é isso. Por exemplo, se você tem um dinheiro, você tem um recurso alto, é muito melhor você investir em outros patrimônios imobiliários do que você comprar o CT. Contudo, é interessante, tanto para a gente quanto para a União, adquirir o CT. Então você adquire o CT, mas não precisa ser, como eu disse, uma sangria desatada. Pode ser de maneira parcelada, pode ser um valor negociável, porque a gente está protegido juridicamente quanto a isso, certo? Esse é um ponto. Tá, o primeiro ponto. Segundo ponto, chácara Nicolau Moran. A chácara Nicolau Moran tem um problema ambiental quanto à CETESB. Hoje ela está em contrato de comodato com o Instituto aí. Esse comodato é comodato. Comodato é uma palavra bonita para empréstimo gratuito, para quem não sabe isso. Então, ele pode ser quebrado, esse comodato, a qualquer momento, não tem problema. A nossa ideia, e é por isso que a gente esteve em Brasília, inclusive, conversando com umas autoridades, a gente conversou com o deputado Marangoni, que é um deputado da região do ABC, já para, junto aos órgãos ambientais, até TESB, tentar viabilizar a utilização da chácara Nicolau Moran. Até na minha apresentação eu falei que eu sou doutor em Direito, meu doutorado é em Direito Ambiental. Então, a ideia é a gente tentar, por meio da política, né, do trânsito político, viabilizar as licenças ambientais pertinentes para que a gente possa dar uma utilidade para aquele próprio. Nem que seja para utilizar crédito de carbono, mas para alguma coisa a gente utilizar. O que não pode é a gente ficar com ela parada. Até no Twitter o cara fala assim, de novo a chácara Nicolau Moran voltou, época de eleição ela sempre volta. E tem que voltar mesmo, tá certo. Até resolver tem que voltar. Então a nossa ideia é tentar resolver. De alguma forma eu acho que lá pode ser utilizado para um Santos Camp, por exemplo. Pode ser um CT das meninas. Você tem diversas formas de utilizar aquele próprio. Agora é necessário o trânsito político perante os órgãos ambientais. Tá? Isso é fato. Só para complementar, o CT Meninos do Rei Pelé não foi perguntado, Meninos da Vila, ali na entrada da cidade, né? Era uma doação com encargo, a gente quase perdeu ele também, né? Mas já foi resolvido, hoje ele já é um patrimônio do Santos Futebol Clube. Mas é isso, não sei se respondi completo, Edu. Perdão. Legal, era bom, a gente já tinha conversado aqui na embaixada a respeito disso muito rapidamente, Ivan, mas é bom que, assim, o pessoal que nos conhece por aqui está sempre perguntando, poxa, mas qual é o plano para isso, para aquilo? Principalmente sobre a SAF também, eu achei que a resposta do Augustinho foi bem abrangente, assim, e explicativa, né, que muita gente tem medo. Vai virar SAF, vai entregar o clube para
para outro, mas eu acho que com essas explicações suas aí, ajudou o pessoal a entender legal aí. Obrigado. Obrigado, Edu. Vinícius fez uma pergunta sobre modernização do sócio-rei. Ivan e Agostinho tinham falado de categorias, né? Então, em função do tempo, eu vou focar numa outra pergunta que o Vinícius faz, que é o plano para o departamento de desempenho em inteligência e sobre o aspecto financeiro. Qual a opinião de vocês? Realmente o endividamento caiu? Qual o plano para o próximo triênio, por favor? O endividamento aumentou. O que nós temos é hoje um melhor controle, apesar de ter um curto prazo de 300 e poucos milhões, a gente tem um controle melhor para entender melhor o gasto. Isso faz sentido. Ponto. Um departamento de inteligência no futebol é o básico do básico. Não tem como não trabalhar assim e conseguir ter um clube tendo times para disputar título. Como nós passamos esses 3 anos sem ter essa preocupação, né, porque o presidente deixou o futebol de lado, não fez falta. Agora faz. A gente está trazendo, e talvez, mesmo que a gente não ganhe, ele já sabe que até um outro candidato foi falar com ele, que o cara falou com a gente. É um dos maiores analistas do Brasil, está trabalhando fora do país, e entende muito disso, não é um salário proibitivo, e ele conhece muito a parte do Santos, conhece os profissionais do Santos, e falou, olha, dá para acomodar a equipe que está aí praticamente toda, e eu estar com vocês, e a gente fazer o clube andar de uma maneira perene, para ter um departamento de inteligência, de scout e de montagem, que passe, que converse com a comissão técnica, que converse com o departamento de transmissão e com toda a base, né? Então, é muito importante a gente já ter isso bem alinhavado, como a gente buscou. Ter um profissional como o Pedro Henrique, que foi o melhor CEO do Brasil em 2019 e 2020, ajudou bastante nessa interlocução, tá? Então, a gente conseguiu trabalhar isso bem, e não tem como escapar. A gente precisa ter profissionais. O Santos não tem profissionais. Não tem profissional no departamento médico, não tem departamento de scout, não tem departamento de análise. O Santos, literalmente, ele abriu mão, trouxe profissionais de baixa estatura de mercado, do Sul, cara com passagem do Brasil de Pelotas, dispensado no Curitiba, com todo respeito às agremiações, claro, mas que não tem o conhecimento, não entendem o que é Santos Futebol Clube. Então, foi muito importante a gente já ter essa interlocução via Pedro Henrique para poder falar, inclusive, com treinadores e profissionais da área de direção técnica do clube para o próximo triênio. Então, você tem a certeza que é um trabalho essencial, porque se você tem um departamento de scout bem montado, se você tem um departamento de análise bem montado, você minimiza a sua... E você, obviamente, usa, né? E você usa ele, você minimiza e muito as possibilidades de ter fracasso, de fazer contratações ruins. Então, isso é muito importante. Faltou alguma coisa aí, Ivan? Não, só para acrescentar a diferença dos clubes. O Santos tem 2 pessoas no departamento de análise, scout, 2, 3, acho. Eu até conheço, pessoas jogavam bola na praia comigo. Até. O Flamengo tem 20, e tem 2 coordenadores ainda. Um é o Juan, o zagueiro, que era da Roma, tudo, e outro é o Fabinho, aquele volante, foi campeão com a gente em 2004, brasileiro. E a gente, só dizer o nível de diferença. A gente tinha uma sala, assim, a gente pode fazer até crítica à gestão Pérez, né, mas ele tinha entregado uma sala de scout maravilhosa, que até o São Paulo tinha ajudado a arrumar. E foi desmontada, tem nada ali. Então, assim, nesse ponto a gente vai ter muito trabalho para reconstruir o clube. Detalhe, na questão financeira, vamos ver como vai terminar o campeonato, é muito importante que ele vai ter, provavelmente ele vai ter a queda de receita brutal, sabe? O Pérez falou muito, o Rueda falou muito do Pérez, mas ele vai entregar o clube assim, tão ruim quanto, ou até pior, dependendo da situação que ele entregar na tabela. Mas isso não é desculpa, a gente não está aqui para desculpa, não. A gente está vindo para resolver, certo? E a gente vai resolver. Tá. Perdão, Ivan. Agostinho, antes das considerações finais, acho que era importante ouvir vocês falarem sobre comunicação, né? E aí, fazendo uma homenagem também aqui ao Vinícius, que apareceu com o torcedor do Santos Mirim, o que vocês estão pensando até para alcançar o público infanto-juvenil, né, em relação à comunicação, para alcançarmos também as futuras gerações, e mandos de jogos fora do estado de São Paulo, né, para atingir as embaixadas como Brasília. O que vocês têm a dizer sobre isso, por favor? Já dá o seu relato aí também, o Fernando Paulino, da muita experiência das suas meninas, pô. É bom. Eu quero fazer um relato visual aqui que vocês respondem. Vamos lá. Olha, questão de mando de jogo. Literalmente, vamos tentar mandar jogos não só no Pacaembu e Morumbi, norte do Paraná, interior do estado, e jogos eventuais. O Flamengo joga em Cariacica, o joga em outros lugares. Então, a gente tem que tentar fazer o mesmo.
sabe? Eu não vejo com maus olhos, por exemplo, o Santos mandar um jogo do campeonato, mesmo que ele não seja o grande fomentador da torcida no dia do jogo, mas ter um jogo com o Carioca aí em Brasília, ou coisa assim. Sempre respeitando, obviamente, a decisão da comissão técnica, claro, né? Isso é essencial. Mas a gente precisa muito ter esse espaço, a gente precisa ter muito... O Santos sempre foi um clube do mundo, ele não pode voltar a se fechar, a gente não pode regredir, a gente não pode voltar a ter pessoas que acham que o Santos é o quintal da casa dele. A gente precisa muito desse trabalho. Então, a gente pensa muito no interior do estado, norte do Paraná, principalmente nessa época da construção da arena. Isso não tem como abrir mão disso, tá? Porque a gente vai realmente estar sem casa, então nada mais natural do que a gente aproveitar para usar esse espaço, tá? Isso é muito importante. Ponto. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de dizer, a parte da comunicação do clube ficou perdida no espaço. O Santos não se comunica com o seu associado, não se comunica com o seu sócio. A gente precisa voltar a ter essa interlocução. A gente precisa usar nossas redes sociais para trazer patrocinadores, mas para trazer também o associado de volta, o torcedor de volta, que ele sinta orgulho, que ele tenha vontade de saber o que está acontecendo no clube, dele se comunicar e o Santos voltar a vender a imagem de time ganhador, voltar a vender a imagem. Não essa que tem tido, nós temos sempre todo tipo de problema. Tem um problema no futebol feminino, problema na base, não. É de um clube que está se organizando e que é um clube de futebol, um clube ganhador e um clube mundial. A empresa de camisa que a gente está trabalhando para substituir a Umbro, que 2024 é o último ano da Umbro, é uma empresa que associou e se interessou em voltar a internacionalizar e distribuir a marca internacionalmente. Isso faz parte desse plano de gestão para os próximos 3 anos e para deixar o legado para o próximo, em que o clube volte a ter espaço. A empresa que detém a marca do Direito Pelé, ela está louca para fazer negócio. O Santos não procurou, nós entramos em contato, o Santos não procurou eles. Olha, depois de Pelé e Coutinho, a melhor dupla é Santos e Pelé, para você vender material esportivo, vender todo tipo de produto. Internacionalmente, a gente tem uma gama enorme de produtos para distribuir. Então, todo o departamento de marketing e comercial, que como todo mundo sabe, andam mais ou menos juntos, não são a mesma coisa, você consegue usar tanto a parte comercial para vender muito produto, trazer muito produto e, consequentemente, royalties e dinheiro para o clube, como você institucionalizar a marca como sempre a marca que é do país do futebol, o time que inventou o futebol, que reinventou o futebol, o time do rei do futebol e tantas outras coisas que o clube tem como característica e ele simplesmente deixou para lá. Ele prefere tratar de outras pautas que não dizem o mínimo interesse ao Santos, que não reverberam, como foi, por exemplo, essa situação ano passado lá com o Benfica, que o Benfica não sabia que estava sendo homenageado pelo Santos. Foi extremamente triste, fechou as portas do clube, premiou meia dúzia de sócios, que eles não têm nada a ver com isso, obviamente, mas premiou meia dúzia de associados e nem o próprio torcedor entendeu ou se engajou. O que a gente tem é o clube mais importante da Terra, a camisa mais importante da Terra. Então, um departamento de marketing estruturado com profissionais estruturados, eles sabem, profissionais que entendam o mercado, que conheçam o Santos e sejam realmente da área, eles sabem o material que eles têm na mão. Quando eu fui falar de SAF, tá, só para fazer uma pequena parte rápida, o Marcelo Campos Pinto, 20 anos de Globo, etc., quando ele entendeu o que eu pensava, que é isso aí que a gente está falando aqui, ele falou, olha, no Brasil, a maior SAF possível é do Santos, porque ele tem o maior ativo do mundo, que ele tem uma torcida incomensurável, porque ele não tem só os 8 milhões do Brasil, ele tem fãs, adeptos do mundo inteiro. Então, você tem uma gama de pessoas que você mostra o produto e as pessoas têm interesse em consumir o produto. Quando você fala que você vai colocar uma SAF no mercado, seja para vender 20%, ou que seja só para capitalizar, todo o mercado para entender, porque está falando da maior marca do futebol mundial. Essa é a realidade. Se ela é mal trabalhada como está sendo, é outra história. Mas temos que voltar a trabalhar, porque ela tem todos os requisitos para voltar a ser o grande clube do futebol mundial, em que pese a diferença financeira com os grandes centros. Mas ele consegue, sim, fazer esse trabalho e nada mais natural do que a gente usar todas essas potencialidades que o clube tem nos próximos 3 anos e deixar esse legado para o próximo. Legal. Obrigado, Agostinho. Obrigado, né, pelas informações. Eu acho que a gente podia passar, se vocês estiverem de acordo, Robson e Júlio, para as considerações finais, né, agradecendo vocês pelos minutos extras também,
que tivemos, e com isso a gente tem condições também de estimular que as pessoas continuem acessando informações sobre a chapa a partir dos links que foram publicados na transmissão aqui dentro do Google Meet e também no chat do YouTube. Pode ser assim? Paulinho, as considerações finais, eu acho que ficaria melhor se tivesse a imagem do Agostinho falando. Opa, estamos lá. Estamos aqui. É que eu tô com cara de cansado, eu vou falar para você. Pô, eu achei que ficou pior, hein? Veio pra caramba. Não. Tô brincando, presente é bonito, pô. Eu sou presente é bonito. Então, igual o Robson, né? Mas a gente é vaidoso. Né? O Robson que está essa platinada no cabelo, fica coisa linda. Né? Eu não consigo fazer isso ainda, mas eu acho assim, eu venho aqui, muito humildemente, pedir para vocês essa oportunidade. A Embaixada de Brasília é importantíssima para o clube. Foi a primeira embaixada. A gente tem um respeito. A Embaixada de Brasília me fez olhar o que é a embaixada e querer ter uma embaixada em São Paulo e fazer o trabalho que a gente fez. Então, é mais do que importante a gente caminhar para um Santos que seja inclusivo, para um Santos que seja de todos, para um Santos que premie não só quem mora do lado da Vila Belmiro ou quem mora em São Paulo a 40 minutos, mas que premie o santista do mundo inteiro. O Santos tem um sócio nele de Marajó, e eu sei porque ele mandou uma mensagem para mim que ele vai votar na gente. Esse cara tem que ter o mesmo peso do cara que está em São Paulo, porque ele é santista igual, tá? E com todas as dificuldades não está perto do clube. Então é importantíssimo que a gente volte a respeitar, a fazer o Santos voltar a ter a representatividade que ele sempre teve. E isso a gente só faz com avanços, trabalhando profissionalmente, trazendo profissionais de mercado, trazendo grandes santistas de volta, e mais do que isso, estando unidos. Embaixadas, escolinhas, associado, torcedor, tá? E direção. Ou você caminha junto, ou você se comunica. E mesmo que haja desentendimento, que haja... sempre vai haver uma fumaça, porque nem todo mundo pensa igual, ninguém é siamês, até porque os interesses são diferentes em cada região. A gente tem que dar voz e dar espaço para as pessoas dizerem o que querem, o que pensam. Eu sempre deixo claro, as minhas mídias sociais vão ficar abertas, tá? As minhas redes sociais vão ficar abertas, porque eu quero, obviamente, no momento bom é legal, mas no momento ruim eu quero ser criticado, eu quero ouvir, eu quero entender o que está acontecendo, tá? Eu não quero as pessoas que estão perto de mim, no meu entorno, dizendo o que está acontecendo. Eu quero a pessoa que não está satisfeita dizendo o que está acontecendo. Primeiro. Segundo, vocês se habituem a me ver muito quando as coisas não estiverem boas. Eu não vou aparecer quando o time ganha 2, 3. Eu vou aparecer quando o time não ganhar 1. Porque quando o time ganha, o presidente não tem que estar aparecendo em foto, não. Quando o time ganha, quem tem que aparecer é jogador, é atleta, é treinador, é direção. Quando a coisa não está boa, o presidente tem que dar a cara e tem que mostrar o que ele está fazendo errado e como é que ele vai corrigir a rota. E outra coisa, conversas como essa, com embaixadas, isso eu sempre deixei claro, sempre foi um sonho meu, o Robson sabe de grupos de embaixada, o presidente tem que estar conversando com a embaixada todo mês, sabe? Todo mês. Como tem que falar com as mídias que representam o Santos, com páginas, com blogs, com páginas de Instagram. Por quê? Quem faz o Santos prosperar somos nós, santistas. Não adianta, não é brigar com o Globo, não é brigar com ninguém, mas não adianta a gente ficar esperando apenas eles darem retorno. A gente precisa buscar esse espaço. E nada mais natural do que a gente estar entre nós. Então, vai ser uma habitualidade todo mês a gente sentar, preferencialmente nesse tipo de modelo, 1 hora, 1h30 de conversa, com o grupo todo, e poder falar um pouquinho do clube, poder entender os anseios. E eu acredito, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar com as embaixadas, que a gente já tem planilhadas, o Robson já tem uma ideia de quem é, elas sabem muito bem fazer isso. Eu tenho certeza que eu não vou ter esse tipo de demanda reprimida, mas eu tenho certeza que vão ter novos desafios. E esses novos desafios têm que ser passados para o presidente com a máxima celeridade, porque a gente tem 3 anos em que a gente vai trabalhar a full para fazer as coisas voltarem a andar. Eu quero passar um legado para o próximo presidente, não de antecipar, não de pedir para o conselho me antecipar nada. Eu quero passar um legado de um clube com um quadro associativo semelhante a Inter, Grêmio, capitalizado e com futebol em excelente nível. De preferência, ganhando título nesse período. Mas ninguém vai estourar o clube para ganhar um título de qualquer jeito. A gente vai trabalhar sério, vai fazer o que é possível e vai trabalhar muito. Como eu digo, no primeiro ano, tá entre os 4 do Paulista e tá disputando vaga na Libertadores para ter vaga na Libertadores 2025. Porque se a gente não tiver premiação, o clube não sai do lugar. Então, é um compromisso que eu tenho, vou ser cobrado por ele, e eu, como torcedor, sou o primeiro a me cobrar. Então, eu conto com a ajuda de vocês na propagação disso
nas cobranças, principalmente, e na lembrança de tudo que a gente quer para os próximos 3 anos do clube. E passa necessariamente pelas embaixadas, que, para mim, é o caminho principal para o Santos poder voltar a ter um quadro associativo digno e que ajude o clube a manter as suas folhas de pagamento, como a gente bem sabe que outros clubes estão fazendo. Então, eu conto com todo mundo aqui. E eu tenho só a agradecer o espaço e o tempo de vocês hoje comigo. Muito obrigado a você, Agostinho. Não sei se o Ivan também quer fazer uso da palavra aí para se despedir, Ivan. O Ivan deve estar... Não, muito brevemente, só agradecer aí o espaço, engraçado, agradecer a Embaixada de Brasília, em nome do Fernando, agradeço a todos. E peço o voto de vocês, entendo que a nossa chapa é a mais preparada, a gente está se preparando faz muito tempo, desde abril, temos as melhores propostas, temos a melhor equipe, falo isso sem falsa modéstia, e eu, como eu vi a criancinha aqui, eu tenho um filho de 4 anos, talvez essa seja a principal motivação, eu já cansei de inventar desculpa para o meu filho, de mentir contra o Santos, e ele está começando a entender que a situação está ruim. Enfim, então eu só quero agradecer a atenção de todos, perdão se eu não dei algumas respostas, e qualquer outro tipo de dúvida, o Ricardo deu, nós estamos à disposição para outras lives, né? Juntos nós vamos reconstruir o Santos Futebol Clube. Obrigado a todos, um grande abraço. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Agostinho, obrigado, Ivan. Fernando, Rosa, pessoal, Júlio, Du, todo mundo. Robson, erra, por favor, nosso embaixador. Vamos lá. Bom, agradecer aí, Agostinho, Ivan, dizer para vocês que a agenda de vocês será árdua. Seria bom, se você já tiver um programa, manda para a gente distribui aqui no nosso grupo. É bacana, sempre as chapas, nas eleições passadas, sempre manda o programa, até para o pessoal fazer um mergulho, entender um pouco mais o que os candidatos estão propondo. Dizer para vocês que prazer recebê-los aqui, e bom saber que era uma brincadeira que eu fazia lá atrás, será que algum dia haverá uma chapa puro sangue das embaixadas, e acabou acontecendo. Que bom. É fato, exatamente. E tem muita gente, muito embaixador bom nessa briga aqui, e a gente vai fazer um grande trabalho. As embaixadas, pelo menos, a gente sabe que vão ter pessoas que entendem a embaixada e vão fazer a coisa funcionar. E eu tenho aquele sonho que eu tenho há mais de 15 anos, ter 500 embaixadas no Brasil, vai sair do papel com a ajuda tua e todas as pessoas envolvidas nesse processo. Aqui, ó, acabou de sair aqui nas redes sociais. O Ricardo foi o primeiro a registrar, né? Arremata aí, Júlio, para a gente, por favor. Obrigado, Augustinho, obrigado, Ivan, né? Nós estamos de portas abertas para vocês, que seja como presidente do Santos ou não, mas estaremos sempre aqui à disposição de vocês, tá bom? Estamos torcendo para o Santos. E eu tenho certeza que você e Ivan são pessoas capacitadas para fazer esse Santos maior. Uma equipe muito grande e vamos precisar muito da ajuda das embaixadas. Você tem certeza disso, Fernando? Nenhum... Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Próxima é quando, Fernando? A gente continua toda segunda e terça, né? Dessa semana e as próximas amanhã 3. Quem? Não, amanhã. Amanhã, terça-feira. Olha, eu não estava escutando, eu deixei de responder alguma coisa ou não? Não, obrigado, Ivan. Aqui. Então, beleza. Tchau, gente. Fica com Deus aí. Um abraço, tudo de bom. Então, amanhã, nesse mesmo horário, é isso? Isso. Até amanhã. Até amanhã, então. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço.